Lázaro era um indivíduo que, de acordo com os relatos da Bíblia, era irmão de Marta e Maria. Ele ficou conhecido por ser trazido de volta à vida por Jesus Cristo. O nome Lázaro é uma versão abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele que recebeu a ajuda de Deus. A narrativa detalhada da história de Lázaro pode ser encontrada nos Evangelhos de João. Nesse estudo bíblico vamos explorar um pouco mais sobre a identidade de Lázaro no contexto bíblico. Antes da gente adentrar a essa história de Lázaro de Betânia, é importante mencionar outro personagem chamado Lázaro, que é citado no Novo Testamento. Trata-se de um Lázaro que apareceu na parábola contada por Jesus sobre o homem rico. Isso está lá em Lucas 16, versículo 19 a 31. Então, antes da gente dar início a essa história de Lázaro, dá essa força pra gente, pro canal, uma coisa simples demais, cara. Por que você não curte aí? Por que você não dá um like no nosso vídeo? Por que você não se inscreve no canal e ativa o sino, cara? Dá essa moral aí. Agora vamos à história de Lázaro na Bíblia. Lázaro residia em Betânia, uma localidade na região da Judéia. Ele era irmão das mulheres conhecidas por nome Marta e Maria. Sua história é documentada no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Neste mesmo livro, Lázaro também é mencionado em um jantar dedicado a Jesus. Você pode encontrar isso em João 12, versículos de 1 a 3. Sabe-se muito pouco sobre a biografia de Lázaro e suas características pessoais, exceto pelas informações acerca de suas irmãs e do local onde ele vivia. A narrativa do livro sagrado da Bíblia se concentra principalmente no episódio marcante de sua ressurreição, um milagre extraordinário feito por Jesus Cristo. Algumas nuances presentes no texto bíblico nos indicam que Lázaro e sua família mantinham uma relação próxima com Jesus Cristo. É mencionado que Jesus amava aquela família. Você pode encontrar isso em João 11, 3 ou em João 11, 5. Além disso, ao falar com os seus discípulos, Jesus se referia a Lázaro como nosso amigo. Você pode encontrar isso no livro de João, capítulo 11, versículo 11. O capítulo 11 do Evangelho de João relata um milagre extraordinário realizado por Cristo. Os Evangelhos de Marcos e de Lucas também mencionam outras duas ressurreições realizadas por Jesus. A filha de Jairo, esse relato está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 42. E o filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 18. No entanto, o milagre envolvendo Lázaro possui uma diferença significativa em relação aos outros citados acima. Isso ocorre porque Lázaro já estava sepultado há 4 dias quando foi ressuscitado. Embora Jesus tenha sido informado sobre a enfermidade de Lázaro, o texto de João enfatiza o propósito de Jesus nessa situação específica: ressuscitar um morto em vez de simplesmente curar um doente. Isso está lá em João, capítulo 11, versículo 3 e também 11 a 15. Os estudiosos geralmente concordam que o milagre realizado em favor de Lázaro tenha sido o mais emblemático durante o ministério de Jesus antes de sua crucificação, morte e ressurreição. No entanto, esse milagre revelou profundamente a natureza e o propósito de Cristo. Ele apontou para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, a ressurreição e a vida, como é dito em João 11, 25. Entre aqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro, ninguém duvidou do que ocorreu. Houveram aqueles que creram em Jesus, enquanto outros rejeitaram a glória de Deus que foi revelada por meio dele. Essas pessoas que rejeitaram o anunciado do milagre, elas foram denunciar Jesus aos principais sacerdotes e fariseus, como você encontra lá no livro de João 11, do versículo 45 ao 47. Após
terem denunciado Jesus Cristo, o texto continua mostrando que o milagre da ressurreição de Lázaro aumentou ainda mais o desejo que os fariseus tinham de condenar Cristo, de condenar Jesus. Você encontra isso no livro de João 11, versículo 57. Além disso, eles também planejaram matar a própria evidência do milagre, o próprio Lázaro. Está lá em João 12, 9 a 11. O texto não menciona o estado de consciência de Lázaro durante o período em que ele estava morto. E isso não pode ser utilizado como justificativa para apoiar a ideia do sono da alma, repouso inconsciente, como algumas pessoas tentam argumentar. De fato, a Bíblia afirma que a alma está adormecida para as atividades do mundo terreno. Jó, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. No entanto, isso não implica em um repouso inconsciente. A Bíblia é clara ao ensinar que as almas dos mortos estão plenamente despertas e conscientes em seu próprio mundo, seja no lugar de punição para os ímpios, que o cristianismo divulga como inferno em seu estado atual, ou ao lado do Senhor, ao lado de Deus, que seria no céu. Você pode encontrar isso no livro de Lucas 16, 19 até 31, Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, 8, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, também tem em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15 a 17. O silêncio em relação a Lázaro, ou o silêncio de Lázaro, definitivamente não contradiz a doutrina bíblica. A história de Lázaro, essa história que nós acabamos de narrar para você, nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e a nossa relação com Deus. Assim como Lázaro foi chamado para sair do túmulo, nós, eu, você, todos nós, somos chamados a uma transformação espiritual. Jesus é a fonte de esperança e vida eterna, de acordo com o que nós lemos na Bíblia. Então nós devemos avaliar nossas prioridades, nosso relacionamento com Deus e viver de forma significativa. Que nossa vida testemunhe o poder transformador de Jesus e que nós busquemos uma conexão profunda com o Senhor. Eu vou falar algo que eu costumo falar e é sempre válido repetir. Nós não estamos aqui falando de placa de igreja. Esteja você onde estiver. Entenda que esse ensinamento bíblico da ressurreição de Lázaro, ou do chamado para que Lázaro saísse do túmulo, é um chamado a cada um de nós, para que a gente chame uma transformação espiritual em nossas vidas, para que nós saiamos da inércia, para que nós saiamos do ódio, para que nós saiamos da ansiedade e entremos no mundo de paz, de esperança. E eu estou falando isso aqui na terra mesmo. Então olhe para dentro de si quando lembra dessa situação, dessa história de Lázaro, e entenda que o chamado de Cristo, independente da sua religião, é por uma transformação verdadeira na sua vida, uma transformação para o bem, uma transformação para o amor, uma transformação para a paz interior. E se você observar, o caminho é o próprio Cristo, através dos ensinamentos que Ele nos deixou, e isso independe da religião que você frequenta hoje, tá? Então essa foi a história de Lázaro na Bíblia, a história de Lázaro no livro sagrado. Se você chegou até aqui, cara, dá uma ajuda pra gente. Por que você não dá essa força pra gente? O que é que te custa você fazer isso por um canal que traz histórias bíblicas, que traz reflexões, que traz ensinamentos? Curte esse vídeo, deixa um like aí abaixo no joinha, se inscreve no canal, ativa o sino. Se você quiser nos ajudar de outra forma, também tem 2 cursos aí abaixo. Um sobre teologia, sem mensalidades. Um sobre como você entender sua Bíblia de capa a capa, com uma visão de um presbítero. E o outro que é um curso da gente aqui, que trata-se de desmistificar as crenças limitantes em relação a Deus, em relação ao dinheiro, de acordo com princípios bíblicos, de acordo com o que a própria Bíblia ensina. E esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Eu te aguardo em um próximo vídeo.